Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de dezembro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, atende a pedido da Polícia Federal e determina a suspensão temporária do porte de armas de fogo no Distrito Federal entre o início da noite de hoje e o dia 2 de janeiro. O objetivo é garantir a segurança na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro do STF suspende parte de alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Procurador-Geral da República questiona no Supremo indulto natalino que alcança policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. E ainda, na retrospectiva 2022, o julgamento da Suprema Corte, que estendeu o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos federais que sejam pais solteiros. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente o porte de armas em Brasília para garantir a segurança durante a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido foi feito pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão temporária do porte de armas na capital federal dos colecionadores, atiradores e caçadores. A medida já está valendo desde as 6 horas da tarde desta quarta-feira e se estende até o dia 2 de janeiro. Na decisão, o ministro afirmou: lamentavelmente, grupos extremistas, financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas, vem praticando fatos tipificados expressamente tanto na lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, quanto na lei que regulamenta o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o combate ao terrorismo, inclusive punindo os atos preparatórios. Quem não respeitar a medida será considerado em flagrante delito por porte ilegal de arma. A suspensão temporária só não se aplica aos membros das Forças Armadas, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, da Polícia Legislativa e Judicial, bem como às empresas de segurança privada e de transporte de valores. Em cumprimento a uma determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a deputada federal Carla Zambelli entregou a arma dela, uma pistola Taurus, às autoridades policiais em São Paulo. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. No dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições, a parlamentar sacou uma pistola e apontou para um homem no meio da rua após discussões por motivos políticos. A defesa de Carla Zambelli informou que vai recorrer da decisão. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu parte da Lei de Improbidade Administrativa, que alterou as regras de punição contra agentes públicos. A decisão atende a um pedido do Conselho Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos. A Lei de Improbidade Administrativa, que pune servidores por abusos no exercício da função pública, é de 1992, mas ela foi alterada em 2021 com a Lei 14.230, que flexibilizou as punições a agentes do serviço público. Segundo o CONAMP, autor da ação no Supremo, as alterações violam a Constituição Federal, que prevê a responsabilização dos agentes políticos, públicos e privados que também cometem atos culposos, ou seja, sem intenção de causar o dano. Além disso, ao suprimir a possibilidade de responsabilização dos atos de improbidades culposos graves que tenham causado dano ao erário, descumpre os princípios da administração pública previstos na Constituição e não protege o patrimônio público. Entre os pontos questionados pelo Conselho e suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes foi quanto à possibilidade de afastar a improbidade nos casos em que a conduta questionada se baseia em entendimento não pacificado pelos tribunais. Segundo Moraes, esse critério gera insegurança jurídica e esvazia a efetividade da ação de improbidade administrativa.
Outro ponto que foi suspenso pelo ministro foi quanto à perda da função pública. A norma de 2021 previa que o agente público só poderia perder o cargo no qual ele supostamente teria cometido o ato ilícito, e não o cargo ocupado no momento da condenação. Na decisão, Alexandre de Moraes sustentou que essa medida pode favorecer o acusado por meio de troca de função ou no caso de demora no julgamento. O ministro também suspendeu o trecho da lei que considerava um intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação na contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa não se confunde com as regras previstas na lei de inelegibilidade. O ministro ainda suspendeu o trecho da lei que condicionava a aplicação do acordo firmado entre o MP e o acusado por improbidade administrativa à manifestação do Tribunal de Contas no cálculo do ressarcimento ao erário. Segundo o ministro, essa condição afasta a autonomia do Ministério Público. O ministro ainda entendeu que a decisão de um colegiado que absolve o acusado no âmbito criminal não impede que o processo também corra na esfera administrativa. E, por último, Moraes entendeu que os atos de improbidade que envolvam recursos de partidos políticos devem ser responsabilizados também com base na lei de improbidade, para garantir o princípio constitucional da isonomia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes deverá ser analisada pelo plenário da Corte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acionou o STF contra um indulto natalino concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na parte que beneficia policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru em 1992. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Luiz Fux. Augusto Aras questiona um artigo do decreto presidencial que concede indulto natalino aos agentes de segurança pública que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de 30 anos, que não fosse considerado hediondo no momento de sua prática. O PGR argumenta que, desta forma, o indulto beneficia os policiais condenados no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, que 341 agentes da Polícia Militar de São Paulo conduziram uma operação que resultou na morte de 111 detentos em 1992. A Justiça condenou 74 policiais por homicídio qualificado, com penas privativas de liberdade de 96 a 624 anos. Depois do massacre, o homicídio qualificado foi considerado por lei como crime hediondo. Para o procurador-geral, o indulto natalino não pode alcançar os crimes que, no momento da edição do decreto, sejam definidos como hediondos, ainda que essa qualificação não ocorresse na data do cometimento. Augusto Aras defende que a concessão do benefício aos PMs condenados no caso do Carandiru afronta a dignidade humana e princípios do direito internacional público e pode ocasionar a responsabilização do Brasil por violações a direitos humanos. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um pastor acusado de aplicar golpes financeiros pela internet. Por não verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus em favor de um pastor preso em flagrante ao apresentar em uma agência bancária de Brasília crédito falso de aproximadamente 17 bilhões de reais. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o religioso, que faria parte de uma organização criminosa, atuava como influencer nas redes sociais e tinha milhares de seguidores. Ele oferecia bênçãos financeiras para quem pagasse para ele. Segundo as investigações, o religioso convencia as vítimas a não contar para os familiares, sob pena de não terem o retorno prometido.
No habeas corpus ao STJ, a defesa do acusado alegou ausência de justificativa concreta para a manutenção da prisão, além da possibilidade de substituição da medida por outras cautelares mais brandas. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ainda não analisou o mérito do habeas corpus e, por isso, o STJ não poderia examinar a matéria no momento. Em relação ao argumento de falta de fundamentação do decreto prisional, a ministra destacou que, segundo o TJDFT, a medida é necessária como forma de garantir a manutenção da ordem pública. Além da gravidade das acusações, há indícios de que os golpes teriam sido aplicados em vários estados brasileiros. Começa a valer a lei que autoriza e regulamenta a prática da telesaúde em todo o Brasil. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A lei que regulamenta a telesaúde no Brasil acaba de ser sancionada. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o atendimento médico e também gerar economia de custos. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial. Com a regulamentação da telesaúde, as profissões relacionadas à área, como médicos, fisioterapeutas e psicólogos, por exemplo, poderão oferecer atendimento à distância. A medida havia sido permitida em 2020 em caráter emergencial e provisório no Brasil, diante do distanciamento social para conter a disseminação da Covid-19. Agora, a expectativa do Ministério da Saúde é ampliar e intensificar o atendimento remoto de pacientes e ainda reduzir os custos com saúde pública. Mas a nova lei só permite que o atendimento remoto seja feito nos casos em que os pacientes aceitem a modalidade. Caso contrário, deve ser mantido o direito ao atendimento presencial. Além disso, os profissionais devem ser inscritos nos conselhos regionais de medicina ou da categoria da área da saúde. Também é necessário o registro das empresas intermediárias dos serviços virtuais nos estados em que estão sediadas. O TST validou a dispensa de um metalúrgico que, depois de ter recebido aposentadoria por invalidez durante 14 anos, foi considerado pelo INSS apto a voltar para o trabalho. O entendimento é de que, com o fim do benefício, não há direito à estabilidade. O ex-empregado foi admitido na Embraer em 1998. Em 2004, começou a receber a aposentadoria por invalidez devido a questões psicológicas e psiquiátricas. Em 2018, foi considerado apto a retornar ao trabalho, mas no mesmo mês, a empresa o dispensou sem justa causa. Na ação, ele pediu que a demissão fosse anulada e solicitou a reintegração ao emprego. O profissional alegou que o contrato de trabalho ainda estaria suspenso quando o pagamento do benefício foi cancelado. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença que determinou a reintegração do empregado. A decisão se baseou em 2 fundamentos. O previdenciário, que estende o pagamento da aposentadoria por invalidez por 18 meses quando o afastamento for superior a 5 anos. E o trabalhista, que garante o direito à função ocupada anteriormente após o cancelamento do benefício. De acordo com o TRT, a combinação dessas normas resultaria na garantia provisória de emprego para o trabalhador, que poderia retornar ao serviço e continuar a receber o benefício. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma foi o ministro Amaury Rodrigues, que teve entendimento diferente do regional. É um retorno de aposentadoria por invalidez e houve a ruptura contratual. E o INSS passou a pagar um benefício pós-encerramento da aposentadoria por invalidez. E, em função desse benefício, o regional determinou a reintegração do trabalhador, entendendo na dispensa. E aí, aqui eu faço o esclarecimento que esse benefício é para garantir uma situação mais cômoda ao trabalhador, mas ela não é a prorrogação da aposentadoria.
O ministro destacou que, uma vez atestado pelo INSS que o empregado não tem mais a doença que resultou na invalidez, a continuidade do pagamento do benefício por mais 18 meses não justifica a garantia provisória do emprego. Para o relator, a reintegração ao serviço criaria uma condição mais vantajosa do que a própria estabilidade por acidente de trabalho ou doença ocupacional, que é de 1 ano. Assim, a primeira turma do TST considerou válida a dispensa do metalúrgico. A decisão foi unânime. Agora a gente fala sobre a iniciativa do Judiciário de Mato Grosso para garantir apoio às pessoas que estão deixando o sistema prisional. O trabalho feito pelo Escritório Social em Cuiabá tem contribuído com a ressocialização de forma efetiva. Recém-reformado, o Escritório Social em Cuiabá está preparado para receber os egressos, os pré-egressos do sistema prisional e os familiares. Ao chegar aqui, o atendimento é individual. É feito o mapeamento do que a pessoa precisa. A partir daí, a pessoa é encaminhada à assistência de saúde, social e profissional. Às vezes chegam aqui sem documentação, a gente já providencia a hipossuficiência, já providencia encaminhamento para a Politec, para facilitar, para ele ter acesso, porque algumas pessoas não conseguem nem acessar esses direitos tão básicos de qualquer cidadão. Então, assim, a gente faz esse acolhimento, vê a necessidade e a partir daí a gente encaminha. Alguns precisam de abrigamento, que estão na rua, alguns precisam de tratamento de saúde, então a gente também faz esse acolhimento a partir do atendimento dos profissionais técnicos, é que a gente vê a necessidade, eles veem a necessidade, conversam, atendimento singularizado e a gente encaminha. O Ananias esteve 6 anos e 2 meses privado de liberdade. Ao sair da unidade prisional, estava emocionalmente instável. E foi no escritório social que encontrou apoio para reconstruir a vida e retomou a profissão. Eles contribuem para que você seja o mais aceito possível. No meu caso, eu estou sendo aceito aqui por todos como um cidadão comum, trabalhando, recebendo meu salário, e eles me apoiam na área psicológica, na assistência social, em todos os sentidos que eu imaginar. Eles sempre estão conversando comigo, me orientando quais as decisões eu devo tomar, como a minha locomoção vai ser, aonde que eu vou morar, aonde que eu devo ir. Então, eles me acolheram definitivamente. A Rosicléia é familiar de egresso e recebeu o amparo no escritório social. Desempregada e com 4 filhos, tudo parecia perdido quando o esposo foi privado de liberdade. Agora, ela recebe apoio psicológico, assistencial e de saúde. Eles me mandam mensagem perguntando se minha menina está bem, está precisando de alguma coisa. Se precisar de médico, se ela passar mal, pode contar com eles. Então, já é um apoio emocional também, Porque nem família faz isso. De abril a outubro deste ano, o Escritório Social de Cuiabá totalizou cerca de 3.700 atendimentos, entre procedimentos, encaminhamentos, assistência material e processos de gestão administrativa. Também em 2022, cerca de 2.191 recuperandos foram inseridos no mercado de trabalho no estado. No próximo bloco tem Retrospectiva 2022 com os principais julgamentos do Supremo e do STJ. Voltamos já. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu em recurso repetitivo, em março deste ano, a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Veja agora os detalhes dessa decisão na retrospectiva do STJ. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou 2 teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar
para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contêm argumentação abrangente e, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC, de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. Retrospectiva 2022, você veja os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Em maio, o STF, por unanimidade, decidiu que é possível estender o benefício da licença-maternidade de 180 dias a servidores públicos federais que sejam pais solteiros. A discussão chegou ao plenário depois que o INSS recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que aceitou a concessão de licença paternidade de 180 dias a um perito médico. Ele é servidor público do próprio INSS, pai de gêmeos gerados por fertilização in vitro em 2014 e entrou com ação na Justiça. O INSS alegou que, como o autor do pedido era servidor público, não é possível falar em salário maternidade, benefício do regime geral de previdência social. Em relação à licença análoga à gestante, afirmou que, na ausência da mãe biológica, a administração pública federal já reconhece esse direito aos servidores, independentemente de gênero ou estado civil. O relator da ação no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. No primeiro dia de julgamento, Moraes destacou os princípios da igualdade e frisou que a Constituição, ao conferir especial proteção à família, rejeita a discriminação entre homem e mulher no exercício da parentalidade. Assim, negou provimento ao recurso. Essa corte tem, como eu pretendi demonstrar, em alguns casos, presidente, tem reiteradamente realçado que a Constituição de 88, no artigo 227, bem como a partir da opção do Congresso Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, adotado a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta em relação às crianças e os adolescentes. Na retomada do julgamento, todos os ministros acompanharam o voto do relator. A questão aqui não se coloca na centralidade do pai, mas sim na centralidade da vida que brota deste gesto de amor, de abnegação, da vida que é verdadeiramente refletida no sentido genuíno da relação paterno-filial e materno-filial, que é adotar com a verdade do coração, que muitas vezes está acima da verdade do sangue e que transforma a família numa comunhão de vida, numa história escrita a muitas mãos. É preciso enfatizar que este recorrido tem o direito constitucional de fazer a opção por ser pai e de ser o bom pai que ele quer ser. E nós queremos é que os homens se igualem às mulheres, assumindo esta presença e essa vontade de ser ótimos pais, como nós tivemos, e que não é secundário na vida de quem quer que seja. A presença da mãe é imprescindível, a do pai também é, e este recorrido, este homem, quer ser um bom pai, demonstrou isso, e tem o direito. Negar que também o pai solteiro
que têm o mesmo poder, dever de cuidado com os filhos que a mãe, como destacou a ministra Carmen Lúcia, possa afastar jus ao afastamento laboral desse homem para se dedicar à prole, significaria, no meu modo de ver, resgatar a lastimável divisão sexual do trabalho, reforçando a discriminação e o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho brasileiro. O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deve ser adotada em processos semelhantes em todo o país. Alexandre de Moraes, então, propôs a seguinte tese. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta propriedade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.